Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas multimídia. Porém, nesta aula a gente vai ver a parte de desenvolvimento de uma aplicação. A gente apresentou durante a parte conceitual os aspectos relacionados a conceitos de imagens, de vídeo, de animação. Vimos também os princípios relacionados aos projetos de desenvolvimento. E também no decorrer das aulas passadas, a gente viu também algo relacionado à parte de aplicação, né, do projeto em si, depois que você desenvolve um jogo ou até mesmo um projeto multimídia, quais são as possibilidades de trabalho que poderiam ser aplicados relacionados a esse produto. Então, nesta aula e a partir dos próximos segmentos, nós iremos para o último módulo dessa disciplina, em que nós iremos partir do pressuposto de desenvolvimento de um jogo, em que esse jogo em si foi apresentado nas aulas passadas. Bom, então, para fazer esse jogo em si, nós iremos desenvolver no Unity 3D, que é uma plataforma, uma ferramenta de autoria, que você pode desenvolver jogos tanto 2D como 3D. O jogo apresentado, ele tinha uma visão 2D e tinha como objetivo principal verificar exatamente os aspectos de leitura, né, a habilidade de leitura de crianças que têm ou dislexia ou dificuldades de leitura. Bom, tem várias habilidades que poderiam ser trabalhadas, né? A parte de coordenação visomotora, a parte da atração, segmentação, memória visual e rima, são habilidades que são relacionadas à leitura. Então, nesse caso, a gente desenvolve esse jogo partindo desse pressuposto, né, teórico que a gente abordou nas aulas passadas, e a gente vai para a parte de modelagem 2D, modelagem em si, que é desenvolvimento que você faz um projeto. Por exemplo, vocês desenvolvem exatamente a parte de interfaces, como se fosse um arcabouço, e em seguida fica mais fácil de implementar. Aqui no vídeo eu vou disponibilizar exatamente a tese não, a minha dissertação e também alguns artigos que falam exatamente dessa ferramenta. Então, vocês podem ver na íntegra como é que foi feita a construção, certo? Mas aí, nesse caso, o jogo em si que vai ser apresentado aqui vai ser apenas uma visão desse jogo, porque até por conta dos direitos autorais eu não posso disponibilizar todos os recursos que estão disponíveis nele. Mas o importante aqui é que vocês desenvolvam pelo menos um arcabouço do como seria exatamente um jogo estilo 2D, estilo plataforma. A gente vai ver exatamente essas definições aqui no decorrer dessas aulas, certo? Bom, então, aqui, depois que vocês instalam o Unity, vai ter um vídeo também no canal sobre como vai fazer essa instalação. Então, é algo simples, também você pode encontrar facilmente algo na internet, e vocês instalam essa versão no seu computador. E aí, em sequência, quando você for instalar, você for abrir, no caso, executar, ele vai apresentar algo assim, nesse caso, como vocês estão vendo aí na tela, e aí, a partir de agora, a gente vai mostrar exatamente como é que vocês vão fazer exatamente a aplicação. Então, ele já vem aqui com um jogo disponível, que eu baixei também junto com a instalação, que vocês podem ter exatamente como recurso para ver os scripts, ver também a questão das animações. Então, é um jogo exemplo. Depois a gente pode ver uma aula específica para falar desse jogo. Mas aí o foco é desenvolvimento de um jogo em si. Então, vocês vão vir aqui em New, ou pode até adicionar um projeto, caso você já tenha essa opção aí disponível. Eu acho que vou ter que compartilhar a tela inteira, certo? Então, só um minutinho. Bom, então, peraí, nesse caso aqui vai ser exatamente um jogo, quando for criar exatamente new, vocês vão vir aqui em jogo 2D e coloca o nome do projeto. Nesse caso aqui vai ser Os Meridianos no Inacreditável Mar de Letras. Bom, aí você escolhe a localização da pasta. Eu coloquei aqui na minha pasta inicial, né, do meu usuário, e eu clico aqui em Create. Bom, aí você vai ter que esperar só um pouquinho para ver exatamente, ele vai criar exatamente, né, para todo o ambiente. E é interessante mostrar também que eu já tenho aqui duas pastas, que aí está dentro que eu vou também disponibilizar para vocês, que é a parte do menu e das decorações, que vão ter exatamente do jogo.
Então, aqui em menu, por exemplo, seria a parte de modelagem, que seria exatamente o aspecto que você usa uma ferramenta de autoria. Como eu não foco dessa disciplina especificar exatamente nessa modelagem, é algo simples. Você pode fazer exatamente usar a ferramenta como CorelDRAW, ou até mesmo utilizar outros tipos de ferramentas de edição de imagens ou de curvas, né, que vocês podem trabalhar exatamente isso, né, dentro do jogo. Bom, aqui eu tenho exatamente o background, eu fiz exatamente um background assim, bem simples, apenas com uma imagem, por exemplo, vocês estão vendo aí, de um fundo, de uma tela como fosse um mar, né, por exemplo. Então, esse background ele vai ser utilizado para os menus, vai ter uma barra também, assim, de informações. Todos esses recursos aqui, eu vou mostrar no decorrer da aplicação, eles vão ser úteis para o processo de desenvolvimento. Por exemplo, os botões, a logo, por exemplo, das parcerias, né, das universidades, e também uma placa enfim, tem vários recursos aqui que a gente que está disponíveis para vocês acessarem depois, que aí vai ser útil para o desenvolvimento desse projeto, certo? Assim como, por exemplo, na parte de decoração, que vai ser contribuído, por exemplo, na questão do uso, por exemplo, das cavernas que vão ser exploradas, por exemplo. Então, todos esses recursos vão estar disponíveis também para vocês disponibilizar, nesse caso, para que vocês consigam acessar, e aí, em sequência, eles vão ser úteis para o desenvolvimento do projeto. Por enquanto, aqui está ainda abrindo o Unity, ele está deixando disponível aqui as placas, aí quando as pastas, desculpa, e aí, em sequência, quando nas próximas aulas eu já começo, obviamente, a gravar aqui nessa parte da prestação da ferramenta, né, logo diretamente do projeto, porque demora sempre um pouco quando você vai abrir a ferramenta pela primeira vez, certo? Bom, aí se a sua máquina for muito boa, ele abre, obviamente, bem rápido, né? Mas aí, no meu caso, não é, não é o meu caso. Bom, então vocês vão ter que esperar um pouquinho e aí, em sequência, a gente continua o nosso segmento de aula, certo? Bom, aí só para apresentar algumas coisas que são interessantes, já ainda falando sobre a parte de decoração, tem também aqui, deixa eu ver se eu tenho exatamente o personagem. Eu acho que eu não baixei aqui, mas tem. Depois eu explico exatamente como é que vai ser a construção da animação, em que esse personagem vai estar disponível em relação a um conjunto de frames, em que você consegue, a partir desse conjunto de frames, sequenciar um personagem e fazer uma animação. Então, no decorrer das próximas aulas, a gente vai ver bem específico isso. Bom, ainda está carregando aqui. Também, olha só, foi feito também aqui na pasta de menus a logo do jogo. E aí, só para enquanto carrega aqui a ferramenta, só para recapitular. Esse jogo em si, ele foi baseado, né, nas Crônicas de Nárnia, também dos filmes de Percy Jackson, que o personagem em si, ele é um personagem que tem dislexia. E aí, foi juntado essas informações, né, por exemplo, e construído exatamente o jogo. Esse jogo em si vem dessa questão do nome Niridia, que antigamente, como pressuposto, ele vem do conceito de uma doença ocular, e aí consideraram exatamente a Niridia como se fosse uma doença ocular naquele momento, associando a questão da dislexia. Então tem todo um histórico por trás, porque o nome chamado os Niridianos, né? Então, basicamente quem seria os Niridianos seria exatamente quem mora em Niridia. Então, Niridia é uma ilha fictícia que a gente vai habituar aqui no desenvolvimento do jogo, em que ela é exatamente os habitantes que moram nessa cidade, tem obviamente, grandes habilidades em leitura, por exemplo, algo assim, específico. Então, pode ser uma aventura, né, propriamente dito, para fazer com que o aluno em si, a criança, ele tenha exatamente o ânimo de jogar esse jogo, certo? Então, tudo esse pressuposto parte, nesse caso, de características do mundo real, em que a gente pega elementos da cultura pop e traz exatamente isso para dentro do jogo. Então, essas dinâmicas, elas podem ser feitas através de quê? Através do uso de brainstorm, que você pode ter quando você trabalha com uma equipe de desenvolvimento de jogos, por exemplo. Essa equipe em si, elas mergulham na cultura pop e em seguida traz exatamente esses elementos e discutem através de uma discussão simples
sobre quais são as características que eles pensaram justamente para trazer nesse jogo. Então, com todo esse arcabouço, como eu falei, a gente consegue, a partir de uma equipe, né, formada através de pessoas multidisciplinares, e a gente consegue, através delas, adquirir informações que podem ser úteis para o desenvolvimento de um jogo, certo? Bom, eu acho que ele já abriu aqui. Bom, então, olha só, o ambiente em si, ele tem exatamente muitas informações na tela, como vocês estão vendo, e é interessante que vocês visualizem essa aula através de um computador, um notebook, porque através do celular fica muito inviável, né, em termos de representação de ver dessas informações por completo. Bom, aqui o que é que tem exatamente em específico? Tem exatamente aqui os menus iniciais, né, que vocês podem visualizar aqui. A gente vai ver com mais detalhes no decorrer das aulas, mas ele tem exatamente esse ambiente, esse layout, e eu posso mudar esse layout para um layout, por exemplo, com 2 by ou 3, 4 splits, o default, e aí eu posso escolher de acordo com o que eu achar melhor. Por exemplo, eu acho que talvez o default é o melhor, porque ele tem exatamente aqui as informações do projeto, mas vocês podem editar conforme a sua necessidade. Bom, aqui tem exatamente as cenas, o game. Então, isso aqui seria apresentar exatamente a tela para o jogo em si que vai ficar, quando for executar, vocês conseguem visualizar o desempenho do jogo aqui. Tem a hierarquia, aí eu gosto de organizar da seguinte forma: eu trago essa hierarquia, tudo para aqui para cá, para que eu consiga trabalhar com a parte da cena de forma mais fácil. E essas informações elas vão vir para cá. Então, por exemplo, no espectro, eu coloco o espectro aqui, e aí ele fica exatamente a tela dividida pela metade. Só que eu gosto também que isso aqui fique... Deixa eu ver se eu consigo trazer esse layout, acho que não consigo. Mas, no geral, eu gosto de trabalhar mais assim, ou é a 4, deixa eu ver qual 4 split. É essa aqui, pronto, eu consigo trazer exatamente as informações para cá. Bom, aí eu fico com a metade da tela com essas informações aqui, tipo a hierarquia, o projeto e o espectro. Isso aqui depois eu explico com mais detalhes. E aqui eu gosto de deixar exatamente, isso aqui eu posso fechar, isso aqui, deixar só a cena. Bem, deixa eu ver aqui, deixa eu excluir isso aqui também. Eu gosto de deixar só a cena e o game, né? No caso, a tela do game. Bom, aí quando eu for dar um play, ele deveria aparecer, exatamente, essa cena aqui do game. Pronto, então exatamente está configurado para a forma como eu quero. Então, deixou exatamente a hierarquia, o projeto, o espectro aqui desse lado, as cenas e o game, isso aí fica dependendo da sua forma de se trabalhar. A primeira coisa que a gente já pode visualizar aqui é exatamente a forma como que o jogo vai ser apresentado. Por exemplo, eu posso, quando clicar em play, deixar um máximo play aqui, para quando toda vez que exatamente eu executar da play, ele aparecer somente a tela do jogo, por exemplo, deixando o máximo possível da escala. E eu posso deixar essa configuração aqui já trabalhada, certo? Bom, além disso, eu também consigo trabalhar aqui no no game, na verdade, o aspecto, ou seja, a resolução que vai ter exatamente a minha tela. Eu posso definir isso com a equipe. Por exemplo, quando você vai desenvolver o jogo, você já define exatamente qual o tamanho da tela ou recurso em que vai ser destinado a sua aplicação. A gente vai desenvolver uma aplicação para mobile, então significa dizer que eu vou escolher aqui, talvez um lance... pode ser de 1024 por 728, por 768, que é o estilo standalone. Uma vez que é definido isso, a gente consegue trabalhar a partir dessa escala todo o jogo, assim, para evitar que exatamente apresente uma tela com fundo preto ou uma tela com fundo azul, por exemplo, certo? Bom, então a gente já definiu essas coisas e a gente já pode trabalhar aqui no projeto. Bom, aqui você já vê automaticamente várias pastas, e essas pastas aqui a gente pode utilizar depois em alguma outra situação, mas o que a gente pode trabalhar em si é o Assets. Ele vem com as cenas e também com algumas hierarquias que eu posso adicionar aqui depois. Por exemplo, adicionar uma nova pasta. Vocês vêm aqui em Create, Folder, e a gente vai colocar, por exemplo, as imagens relacionadas às bibliotecas, por exemplo, decoração. Então, eu coloco geralmente aqui imagens, por exemplo, certo? A parte de imagem, eu posso até colocar uma pasta sobre isso.
que são as imagens que eu vou utilizar no jogo. Posso também criar uma pasta chamada de scripts, que são exatamente os códigos que nós iremos utilizar. Também pode ser também a questão de textos, né? Tipo, vai ter alguns de textos, e também vai ter a pasta relacionada a áudio. E aí fica a critério, você pode criar qualquer pasta aqui. Então, nas imagens, eu vou exatamente adicionar as imagens que tem exatamente aqui no nosso jogo. A partir do momento que eu for utilizando elas, eu vou chamando elas aqui, e em sequência, para não ficar toda hora carregando, né? Nesse caso, posso chamar elas e em seguida adicionar dentro da pasta. Então, para adicionar uma nova imagem, eu venho aqui em importar, ou até mesmo se você quiser arrastar a imagem, pode ir também lá. Nesse caso, eu vou pegar o background aqui e arrastar diretamente para cá como imagem. Bom, a gente já vai começar a trabalhar aqui com algumas coisas de configuração das cenas, certo? Bom, quando você clica aqui em cenas, ele tem exatamente uma simples cenas, que é essa aqui que nós estamos apresentando, e a gente pode modificar essas simples cenas da seguinte forma. Vocês vão aqui em cenas, e vem exatamente aqui na imagem assim, que você importou, e joga essa imagem aqui dentro da nossa cena, para que ela seja configurada exatamente dessa forma, certo? Ou seja, eu posso deixá-la no formato em que a câmera vai estar. Perceba aqui, por exemplo, ele já está no formato, se você observar, isso aqui é uma câmera, né? Olha só, na cena em si, que você observa, quando você clica aqui na cena, ele aparece exatamente uma câmera. Então, para a gente adicionar essa primeira cena, que a gente vai criar exatamente como se fosse o menu inicial, então a gente vem aqui em File, Save As, e vem aqui em Cenas, e eu vou salvar essa cena como sendo Home. Bom, então, ao salvar isso aqui, você percebe que nós temos na cena Home exatamente essa cena aqui, como a gente criou. Então, na hierarquia, ele tem exatamente aqui o main camera e o background que a gente acabou de adicionar. Então, quando eu clico exatamente aqui em play, por exemplo, ele aparece exatamente a tela, por enquanto, do background que foi criado. Então, isso aqui foi criado com outro tipo de modelagem, que foi a modelagem 2D, com outras ferramentas de edição, e eu tenho exatamente todo esse projeto já pronto, e aí, em seguida, a gente vai diretamente para a aplicação, desenvolver ela exatamente no Unity. Então, uma vez que a gente define exatamente esses detalhes, aí a gente fica mais fácil de desenvolver o jogo. Então, como eu já expliquei, né, todo o contexto do jogo em si, ele aqui, nesse caso, inicialmente, vai apresentar inicialmente essa cena, porém, quando a gente está trabalhando com celulares e com dispositivos, qualquer tipo de dispositivo, ele tem um redirecionamento de acordo com a tela do dispositivo. Então, significa dizer que ele vai adaptar de acordo com a tela. Por mais que eu tenha escolhido exatamente aqui no game uma resolução de 1024 por 768, eu posso também definir aqui algumas outras coisas importantes para que a gente configure todas as cenas dessa forma. Então, aqui dentro da hierarquia, tem a main camera e o background, que eu acabei de adicionar exatamente aquela imagem de fundo. Então, vocês vão vir aqui em New, vem aqui em deixa eu ver quando é que é. Create. Não, isso aqui é criar um novo objeto. Vocês vão vir aqui em câmera. Não, câmera não. Deixa eu ver onde é que faz muito tempo que eu me lembrei. Acho que é o Canva, exatamente. Vocês vão vir aqui em UI.canva. Ao adicionar esse Canva, é como se fosse exatamente uma situação de que tipo? Por exemplo, depois que a gente adiciona exatamente esse Canva, é como se fosse configurar que todas a resolução das telas, ele se modifique exatamente com a resolução de 1024 por 768, que foi a resolução que a gente escolheu. Então, quando você clica aqui em Canva, e vão vir aqui em Spectrum, eu acho que seria interessante a gente colocar esse Spectrum aqui para a gente ter uma noção toda vez que for clicar no objeto. Então, olha só, na hierarquia, eu vou colocar aqui projeto, depois a hierarquia, acho que fica melhor assim, dessa forma. Então, quando eu clico em Canva, eu tenho exatamente aqui, você pode escolher, basicamente, a situação em que a câmera em si vai se adaptar a esse Canva. Então, vocês vão vir aqui, quando você clica no objeto Canvas, ele vai vir no Spectrum, é como se fosse detalhar as informações específicas desse objeto, que é o objeto Canva.
que a gente criou exatamente com o objeto de UI Tester, que é como se fosse uma textura que foi criada exatamente na tela, em que consiga adaptar essa textura com base exatamente na resolução que a gente está trabalhando do dispositivo. Então, por exemplo, quando depois que desenvolve esse jogo, ele vai se adaptar de acordo com a questão aí da resolução da tela do jogador. Então, vocês vão vir aqui em Screen Space, vão escolher exatamente a câmera, que aí ele vem por padrão o overlay, que é a câmera que vem exatamente do objeto. Porém, a gente escolhe exatamente essa screen câmera, que é a câmera que a gente tem exatamente do nosso jogador, nosso objeto, que é esse aqui, main câmera. Então, vocês vão vir aqui em screen câmera e escolher exatamente a câmera em si que a gente tem já do dispositivo. Perceba que ele já adaptou, você vê que tem um campo enorme, né, na resolução, ele se adaptou à câmera em si que a gente tem exatamente no nosso recurso. E ao fazermos isso, podemos também escolher aqui na escala, chamada escala Screen Sizer, que você escolhe exatamente a resolução. Por exemplo, ele vai se adaptar à resolução que a gente escolheu aqui no nosso game, de 1024 por 768. Dessa forma, ele vai configurar com que toda vez que for trabalhar com a resolução dessa forma, dessa escala, ele se adapte a essa escala. Por exemplo, se for pegar uma escala maior ou uma escala menor, ele vai se adaptar a ela. Dessa forma, a gente consegue, através dessa simples configuração, por exemplo, olha só, ele vai se adaptar ao jogo. Nesse caso aqui está colocando numa resolução diferente, mas quando for no computador, ele fica numa resolução de acordo com a escala escolhida, por exemplo, certo? Bom, então aqui ele tem exatamente essa situação, e significa dizer que todos os objetos que vão estar dentro desse Canva, eles vão se adaptar a ele. Então, para isso, eu vou colocar o background dentro do Canva, e vai fazer com que esse background, ele tenha exatamente a adaptação com base nesse campo. Então, geralmente você escolhe exatamente a escala de 0 a 0, né, como se fosse a escala em si, e as posições, desculpa, né? Por exemplo, você clica exatamente no background é exatamente um objeto tipo imagem. Então, você percebe que aqui ele já vai vir por padrão, nesse objeto, um sprite rendering, que exatamente significa o quê? Essa sprite render é como se fosse a imagem em si associada. Porque todo objeto em si, ele tem por padrão, se você for criar aqui, olha só, create in fill, ou seja, create novo objeto, ele tem exatamente duas coisas. Vem exatamente por padrão o nome dele, né, que é o game objeto, então ele é um objeto chamado game objeto, nesse caso aqui, e ele vem exatamente com o rect transform, como se fosse exatamente aqui as posições que vai estar exatamente esse objeto. Perceba que ele está bem no centro do objeto da tela, que é exatamente esse objeto que foi criado. Então, as posições foi 0, 0, 0. Como aqui nesse caso aqui nós estamos trabalhando com Unity trabalha com uma visão 3D, mesmo que a gente esteja escolhendo exatamente a visão 2D, ele vem com a escala com ponto Z, nesse caso como se fosse para trabalhar uma escala tridimensional. Então, para isso, a gente trabalha com essa escala, mas com as posições como se fosse uma visão 3D, mas aí a gente tem a visão que nós temos apenas, nessa visão aqui, apenas trabalhando com X e Y. Esse Z é como se fosse apenas uma referência à visão 3D, mas a gente não está trabalhando com a visão 3D propriamente dita. Se bem que a gente consegue ver exatamente esses detalhes quando você vem aqui em 2D e clica aqui e vai para 3D, a visão 3D. Então, ele vai me dar uma visão 3D desse objeto. Mas a gente não é o nosso foco da nossa aula, certo? Então, a gente vai trabalhar com a visão 2D por conta da especificação em si do projeto. Bom, a escala que eu trabalhei aqui, nesse caso, é a escala do tamanho do objeto, do background. Eu posso definir isso aqui como se fosse números altos, por exemplo, como está aqui nesse caso 103, 80, 76, isso aí é a escala que tem definido do objeto. Então, a gente nem precisa alterar, mas se você quiser deixar uma escala normal, por exemplo, você pode deixar normalizada, 105, 80, por exemplo, e aí ele vai vir exatamente assim, né, numa escala, trabalhando com uma forma de configuração diferente, certo? Bom, o background aqui é a sprite que a gente escolheu. Então, se fosse escolher outro tipo de background, você basta selecionar aqui e tiver exatamente nas suas cenas, exatamente dos seus projetos, esses outros backgrounds. Por exemplo, se fosse um fundo com um mar, por exemplo, ou até mesmo uma cidade, então você pode escolher esse background e isso não vai afetar exatamente a dinâmica do projeto, a não ser que você queira exatamente modificar isso
diretamente. Como aqui nesse caso o contexto é um jogo que trabalha com esses elementos relacionados a aspectos de mar, né, nesse caso, né, aí a gente tem exatamente esse fundo que é exatamente um céu com o mar, por exemplo, certo? E uma praia, como se fosse um contexto bem simples mesmo, bem clean. Bom, então, eu tenho exatamente isso aqui bem simples, né, relacionados. Bom, e aí em sequência, eu posso adicionar outros elementos aqui dentro do Canva, sempre dentro do Canva, porque ele vai direcionar esse objeto para as telas, né, com base no que você escolheu. Né, olha só, você escolheu exatamente standalone. Então, perceba que o fato de você não tivesse colocado, por exemplo, vocês perceberam que quando eu tirei o background estava fora do Canva, quando eu fui redimensionar essa página, no caso, a tela em si, você percebia que ele ficava com fundo azul, porque exatamente esse objeto não fazia parte da nossa renderização. Então, significa dizer que todos os objetos precisam estar dentro do Canva para quando a gente evitar exatamente esse problema desses erros que acontecem diretamente no nosso caso, de quando eu for para redirecionar uma página diferente, nesse caso, uma tela diferente do seu computador, ou até mesmo um dispositivo diferente. Bom, e aqui nesse caso, a gente vai escolher todas as informações e vai colocar dentro do Canva. Por exemplo, se eu fosse colocar aqui, adicionar um novo objeto, vocês vão vir aqui em Canva e adicionar exatamente esse novo objeto. Por exemplo, a gente vai colocar uma logo aqui, para ficar exatamente especificado na tela, né, do jogador, essa logo. Então, essa logo em si está aqui, né, no nosso projeto. Nós temos aqui essa logo, e a gente vai jogar essa logo aqui dentro do nosso projeto. Se a gente for observar, né, olha só, você vem, arrasta, vão vir aqui em imagem, ele já vai estar aqui a logo para você, certo? Então, depois em seguida, você vai, arrasta essa imagem para cá, e aí você consegue visualizar ela, pode redimensionar, até mesmo posicionar. Então, vocês vão ver aqui na hierarquia, a logo ela está fora, né? Então, você tem que adicionar dentro do Canva. Aí, para isso, é interessante sempre deixar na escala na posição 00, para quando ele for jogar dentro do Canva, ele já dá uma posição até mesmo satisfatória. Bom, aqui as posições, ele já vem com menos. Essas posições aqui geralmente vai dar pode dar problemas, nesse caso a escala Z. Aí é só vocês observarem e alterar aqui para 0, sempre deixando tudo no mesmo... na mesma posição. Por exemplo, aqui eu coloquei o background na posição 000, e também ele tem uma escala diferente, obviamente. A logo também, ele é exatamente uma sprite render também, você observa que tem exatamente esse tipo de comportamento, e aí ele também coloquei nas posições 000, mas eu posso redimensionar ele também e deixar ele na forma onde eu quero. Por exemplo, aqui, nesse caso, o background ele realmente fica no centro, mas aí a logo eu posso colocar em qualquer local. Isso vai depender exatamente onde você deseja. Geralmente eu deixo centralizado em relação ao eixo X e só subo um pouco ele com base na escala que eu trabalhei. Eu vou deixar de 150 aqui, numa posição até adequada. Se você observar aqui no game, olha só, ele está mesmo realmente no centro, onde tem exatamente esse aspecto, né, como se fosse uma luz dando esse aspecto no jogo. Bom, a escala que eu trabalhei aqui, eu posso deixar ela como, eu gosto de deixar ela uma escala padrão, por exemplo, geralmente com números arredondados. Isso aqui é só um detalhe meu, mas você não precisa ficar alterando isso aqui direto não, certo? Então, eu já tenho exatamente aqui uma visão, né, do que seria essa logo, com os aspectos relacionados a um background. Também nós temos, isso aqui já é a estrutura do jogo, que eu tenho exatamente essas telas prontas, aí eu só estou trazendo esses elementos para cá. Então, para isso, eu tenho uma logo aqui em cima, eu tenho uns aspectos de background, e agora eu vou trabalhar com, fosse um menu para acessar as informações do jogo. Então, para isso, nós iremos adicionar aqui exatamente uma placa, que é exatamente essa aqui, olha só, do nosso jogo, que é um board menu. Eu vou pegar esse board menu, acho que não é essa aqui não, peraí. Deixa eu ver se é essa. Pronto, é essa aqui mesmo. Bom, eu vou pegar essa... Deixa eu colocar aqui no projeto, exatamente esse board, e jogar aqui. Bom, então eu trago esse elemento para cá, para a cena, e eu deixo exatamente ele aqui numa posição adequada. Aí eu vou vir aqui no
na hierarquia, essa bordo vou deixar dentro do Canva, nas posições 0, eu sempre começo do 0, 0, para depois ver qual é a escala que eu vou trabalhar. Perceba que ele ficou abaixo, atrás, né? Então, só você observar aqui e trazer com a posição -1. Ele já vai me dar exatamente a frente até da logo, né? Então, você percebe que essa escala Z, ele serve justamente para deixar as posições ou na frente ou atrás do objeto. Por exemplo, aqui eu vou deixar exatamente na frente da cena, porque ele é interessante para se mostrar, obviamente, até porque a gente quer exatamente apresentar o menu. Eu vou deixar ele na posição também centralizada ao X, ao eixo X, você consegue perceber exatamente a posição onde ele vai estar. Em relação ao eixo Y, como aqui o logo eu coloquei menos 150, quer dizer, coloquei 150, a borda eu vou colocar menos 150. Então ele vai ficar exatamente numa altura, eu acho que talvez seja um pouquinho mais baixo, acho que seria mais interessante, olha só, para ele ficar exatamente como se estivesse na praia. Então eu vou colocar isso aqui em menos 160, por exemplo, ou menos 170, acho que talvez menos 180, talvez seja uma posição legal. Aí você vai observando e vai ajustando isso. Por exemplo, aqui eu vou deixar talvez menos 190, acho que fica interessante. Bom, e a escala aqui, como eu quero trabalhar com escala fechada, eu vou deixar como se fosse 80, 80, e aqui também 80. Essa escala Z aqui não vai influenciar tanto nesse momento. Bom, então você já consegue observar que quando você dá um player, já tem um aspecto interessante de um jogo, né? Olha só, já tem as placas, já tem exatamente o jogo, os indianos, né? A logo, então já vai colocar, já dá para trabalhar aqui com algumas outras visões. Bom, aqui significa dizer que quando eu for, por exemplo, acessar o jogo, as informações do jogo, eu consigo, a partir do menu, ter algumas características aqui relacionadas à nossa jogatina. Por exemplo, eu posso ter, deixa eu consultar aqui minha tela, como é que eu configurei exatamente isso. Por exemplo, acho que eu tenho aqui no meu Drive. Bom, eu acho que não é aqui, mas sim na Robocopinho. Bom, olha só, o que a gente vai ter que fazer. Deixa eu só... Aí. Lá tem exatamente nesse jogo, nessa tela, a seguinte situação, olha só. Eu vou ter um conjunto de telas que eu vou precisar fazer. Espera ainda. Pronto, essa aqui, olha só. Aqui tem uns recursos que a gente vai precisar. Deixa eu só ampliar aqui. Bom, olha só, eu tenho exatamente aqui o cadastrar, entrar sobre créditos e contatos. Então, eu vou colocar aqui como se fosse realmente o botão cadastrar, depois entrar sobre créditos e contatos. Eu vou colocar uns botões aqui, certo? Então, para adicionar botões, vocês vão vir aqui no Canva, Create, UI, vir aqui em Button. Então, é um botão que você vai criar, ele já vai aparecer, espero que apareça. Não é só, tem um botão aqui que foi criado, e você observa que no game ele veio com exatamente essa posição. Aí você pode vir aqui e colocar na posição que a gente quer que ele vai ficar. Então, posso alterar aqui o tamanho. E aí, para ele ficar na frente, eu vou colocar na posição -2. Sempre é uma posição negativa, sempre à frente, né? Por exemplo, você viu que o bird, ele está exatamente na posição -1. Para ficar o botão à frente desse bird, ele vai ficar exatamente na posição -2. E assim por diante. A câmera em si, você observa que ela está na posição -10. Então, se eu colocasse, por exemplo, a posição aqui do botão -11, o que iria acontecer? Ele deveria não aparecer aqui como opção. Por exemplo, vamos supor, tivesse negativo, por exemplo, uma posição atrás da câmera, como se estivesse atrás da câmera. Talvez por conta de estar trabalhando com Canva em si,
E a gente já configurou exatamente que o Canva, ele está como se fosse tendo a visão da câmera, então, como o objeto está dentro do Canva, então ele não vai ter problemas, mesmo que a gente altere exatamente essa posição para -1, certo? Então, teoricamente, as posições, ele vai afetar exatamente a forma como ele vai apresentar na tela do jogador. Então, nesse caso aqui, eu colocando -2, eu vou ter exatamente a posição desejada. Bom, o botão aqui, eu vou colocar aqui como botão, eu posso renomear esse nome, como fosse botão cadastrar. Uma mistura de português com inglês, mas eu posso colocar aqui button register, né, para ficar tudo em inglês. Bom, nesse botão, eu vou colocar aqui um texto, e aí tem a informação em que eu posso trabalhar aqui como nome do botão, por exemplo, a palavra cadastrar. E eu posso escolher uma fonte, né? Aqui eu já acho que eu tenho essa fonte, depois eu trago ela para as próximas aulas. Mas existe uma fonte aqui que eu consigo trabalhar, eu posso pegar a fonte da logo, por exemplo, essa fonte aqui, eu tenho essa fonte e aí eu posso trabalhar ela. E eu posso escolher também o tamanho, né? Por exemplo, 20, se eu quero deixar ele em negrito, por exemplo. Bom, algo assim. Bom, e aqui eu vou deixar para ele ficar com um fundo transparente, eu vou vir aqui em Button Resistor, posso deixar essa opção aqui da Sprite desativada, da imagem, olha só. Ou posso escolher uma imagem, se eu quisesse, se tivesse, por exemplo, um botão específico, eu poderia escolher aqui, certo? Então, para isso eu vou deixar ela nativa. Observe que o botão texto está com o fundo, uma cor escura, né? Então, talvez seria interessante, para dar um destaque, colocar ele no formato em branco, nesse caso, né? Então, nesse caso eu vou escolher aqui a cor para branco, então seria exatamente aqui. Aqui a gente trabalha aqui com o padrão RGB, né? Ou até mesmo, se você quiser trabalhar com um sistema de cores aqui hexadecimal, pode trabalhar também com esse sistema, certo? Ou até mesmo RGB, ou até mesmo escolhendo, selecionando aqui a cor que você quer. Nesse caso, eu escolhi branco. Também é possível deixar transparente, que você percebeu, né, lá. Bom, eu posso também deixar centralizado, também trazer para a esquerda, tem essas questões dos textos que podem ser trabalhados, certo? Bom, é isso aqui, né? Nesse caso, a gente já tem essa configuração do botão. Ele não está igual ao que a gente está lá no sistema, né? Mas pode ser esse texto com o nome cadastrar com letra em caixa alta, né? Para a gente ter assim, cadastrar. E a partir daqui, olha só, a gente consegue, a partir de agora, a gente, quando for executar, a gente tem uma noção de como é que vai ser, olha só, cadastrar. Eu acho que esse no cadastrar fica um pouco ultrapassado, eu acho que também coloquei lá cadastrar, mas tudo bem. A gente pode colocar, por exemplo, criar conta, né? Acho que é mais moderno. Eu coloquei lá como fosse cadastrar, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, para deixar um diferente, né? Tipo, criar conta. Fica mais elegante. Bom, então, por isso, pode ter um acesso de criar conta aqui, né? Bom, depois disso, eu posso adicionar outros botões aqui, por exemplo, eu posso aproveitar a estrutura, né, do botão, criar uma cópia, e arrastar esse objeto para cá, olha só, estou criando uma cópia dele. E aí eu posso vir aqui e renomear o nome do botão, colocar como se fosse botão, como é que tá lá nesse caso? Entrar, né? Então, botão, renomear aqui, botão, entrar. O login, por exemplo, né? Então, acho que ficaria melhor. Então, aqui eu vou colocar, criar nova conta, e aqui eu vou colocar, tipo, acessar, ou até mesmo acessar o sistema, ou talvez entrar. Depois disso, eu posso também colocar outras informações, por exemplo, de sobre créditos e contatos. Então, vou ter exatamente esses botões aqui embaixo. Então, perceba que ele ficou exatamente diretamente na borda, né? Então, se bem que, tipo, a gente não alterou as posições, então, o tamanho, acho que talvez deixando aqui no centro,
esse aqui também numa posição menos 50, na escala menos 2. Deixar o padrão aqui 325 por 40, deixa eu ver se esteja bom nesse caso. É como se estivesse dando esse aspecto de realmente o botão ser como fosse cada uma dessas placas, né? Então foi exatamente isso a ideia que eu tive. Aqui seria posição 0, vou colocar aqui na posição menos 100, ou até mesmo menos 95, talvez, eu acho que talvez seja bom, interessante. Aqui o botão resistir, coloquei 325, então 325 aqui. E aqui é 40, né, a posição. Bom, então é isso. Para eu entrar, login. Aí eu vou aproveitar a estrutura, né, copiar e colar. Esse aqui vai ficar já com os formatos que a gente já editou. Porém, eu posso escolher uma posição até mesmo alternada. Por exemplo, aqui eu coloquei menos 50, né, coloquei menos 95. Esse aqui eu vou colocar, por exemplo, menos 150, talvez. Aí você vai adaptando com base no que se encaixa melhor para a situação, certo? Então, talvez menos 140 esteja uma situação legal. Bom, esse botão aqui seria exatamente o botão de sobre, né? São as informações sobre a ferramenta. Então, eu vou trazer exatamente aqui como button about. E a informação que vai estar dentro do texto é exatamente o nome sobre. Pronto. E aí tem os outros, né? Os outros botões. Eu vou colocar mais outro aqui, que é o botão de créditos. Botão créditos. Vou colocar o nome créditos. Novamente alterar a posição. Então, aqui é a posição que eu escolhi. Vou colocar 190, 150, 180. Pronto, 180 tá bom. Bom, e em sequência, nós vamos para mais outro botão, que é possível ser criado, e vem aqui em renomear, colocar o nome contatos. Obviamente, esses botões não estão fazendo nada, apenas temos a sensação de clique, né? Mas ele não vai ter nenhuma ação por enquanto. A gente precisa configurar isso depois. Bom, eu acho que é isso, né? Olha só, quando você for executar, eu tenho exatamente essas opções, né? Para a gente ver. Então, é como se ele tivesse, tem a opção do botão, mas ele não tem, quer dizer, por mais que você não esteja tendo a sensação de ter um botão aqui, né? Mas existe. Existe um botão que a gente pode clicar e ele pode direcionar diretamente para a página em específico. Bom, aqui eu vou salvar essa cena, deixar como tá, né? Esse aqui seria a tela inicial. Bom, quando a gente tem em específico aqui, eu posso trabalhar com outras questões relacionadas a esse jogo. Aqui tem exatamente o menu inicial do nosso jogo, certo? Então, para o vídeo não ficar tão longo, por exemplo, a gente vai finalizar nossa aula por enquanto e aí vai vir para um outro momento que seria exatamente criar as cenas de administração, certo? Bom, vamos supor que eu vou editar esse vídeo, obviamente, né? Então, eu preciso que vocês entendam que eu só estou tentando mostrar para vocês aqui que... Deixa eu ver aqui, porque eu estou compartilhando a tela inteira, né? Então, não tá legal esses vídeos, eu acho que não vou nem disponibilizar. E eu acho que vocês escutaram até os cachorros latindo, né? Aí, esse inferno, a pessoa tá gravando aqui, aí pega, os cachorros começam a latir. Bem, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou só deixar disponível para vocês acessarem o vídeo através do Drive, e só para aprender mesmo, depois eu vejo como é que vai ficar exatamente essa gravação, certo? Mas aí vocês tinham conseguido compreender essa questão desses templates iniciais? Professor, Oi. nesse caso, chamaria essa tela que o senhor criou em outros lugares, no caso? De lugares? Sim, por exemplo, se eu quisesse adicionar um som aí, alguma coisa.
Adicionar áudio. Sim. Bom, para adicionar um áudio aqui, vocês vão vir para colocar uma música no plano de fundo, né? Vocês podem vir aqui em Audio Listen, adicionar um componente Audio Source. E adicionar e escolher o clipe que você quer trabalhar. Aí ele vai ter o fundo. Deixa eu ver se tem. É porque eu só baixei as imagens, não baixei a questão do áudio. Mas eu posso trazer isso aí para outro momento, certo? Mas tem um áudio específico, aí quando ele for clicar, ele vai aparecer esse áudio. Vocês vão escutar. Como se fosse a música, né, do jogo. Bom, aqui em sequência, nós podemos trabalhar aqui com outras questões relacionadas ao jogo na parte da administração. Por exemplo, eu posso ter, por exemplo, a questão quando ele clica exatamente numa cena, eu vou ver como é que ficou lá a configuração, como eu tinha feito exatamente a modelagem. Quando ele clica exatamente na tela de cadastrar, ele vai aparecer para uma tela como essa. Então, é possível criar uma tela como essa também dentro do Unity. Por exemplo, então, eu vou salvar essa informação aqui, né? Tipo, já está salva, na verdade. Deixa eu só remover esse componente, porque talvez salvar aqui. E eu vou vir aqui em novo, se bem que eu tenho um outro menu parecido com esse, depois que eu logo. Por exemplo, a gente já pode criar. Por exemplo, esse aqui, olha só. Cadê? Depois que logo, ele vai para essa aqui, olha só. A gente pode aproveitar a estrutura, que seria exatamente testes, cadastrar aluno e atualizar. Então, por exemplo, salvar, né? Então, já só salvo. E aí eu posso salvar ex. Aí eu posso salvar outra cena com esse mesmo estilo. Aí eu posso chamar aqui de Home Game. O Home Game ele vai ter só alteração aqui no Canva, em que nós temos o botão, ao invés de ser um botão About, vai ser o button Test. Os testes que nós temos, né? Então, o nome aqui vai ser testes. Quando tem um botão login, vai ser exatamente para update, né, para atualizar os dados. Não, acho que não é update, é sim register children. Não sei se está certo. Acho que está certo, registrar criança. Então seria cadastrar a criança. E aqui no button, é como se fosse, essa aplicação, ela fosse voltada para quem tem exatamente, é um professor que está aplicando com alunos, certo? É nativo para o professor. Então, se bem que não faz muito sentido se tiver, porque eu teria que criar para cada professor algo, né? Mas, enfim, acho que tá como uma situação, a gente só tem que apresentar pelo menos os recursos da ferramenta, né? Bom, e aqui seria update, né? Só para a gente aproveitar a estrutura. Seria atualizar cadastro. Renomear update. Bom, seria isso aqui, né? Bom, aí eu salvo essa cena, já vou ter duas cenas. Então, se eu observar aqui no projeto, eu vou ter exatamente aqui em cenas, vou ter o home e o home game, olha só. São duas cenas diferentes. Para ficar exatamente algo parecido com isso, né? Tipo, aqui de cadastrar a criança, nesse caso, olha só, cadastrar a pessoa, aí eu posso mostrar um exemplo de cadastro, né? Então, só que antes eu acho que fica muito informação. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa tela primeiro, de informações sobre, só para a gente ter uma noção de como é que é a administração das cenas. Por exemplo, eu vou criar aqui, deixa eu criar outra cena. Que vai ser chamada de About.
Bom, então nesse about, ele copiou todos os recursos, né, da outra hierarquia, que você observa, olha só, tá tudo dentro aqui, né? Aí eu vou deixar algo parecido com o que está aqui nesse caso, olha só. Algo assim. Então ele vai ter exatamente o background, vai permanecer apenas, e as outras coisas vão sair. Bom, e aí o que precisa colocar aqui? Eu acho que precisa colocar, eu acho que tem... Deixa eu ver aqui. Não sei se tem exatamente o que eu quero. Não é nenhum desses. Aqui, board menu. Eu vou vir aqui e adiciono ela no projeto. Então, dentro das imagens, board menu, adiciono. E aí eu vou vir aqui no board menu e jogar dentro da cena. Ah, outra coisa, aqui tem a opção da mãozinha, né? Olha só que você pode movimentar. Aqui seria para movimentar o objeto, aqui pode rotacionar ele, aqui pode redimensionar ou recortar, inclusive. Essas outras não uso bastante, não, só essas aqui mais. Aqui é interessante porque eu posso pegar o objeto, jogar e mover, nesse caso, sem precisar mover o objeto. Mas se quiser mover o objeto, eu posso selecionar ele e escolher o local certo onde vai ser direcionado. Também posso ter essa opção aqui de redimensionar. Então, redimensionando assim, ou até mesmo diretamente aqui do próprio board menu dentro do Canva, seleciono o Spectrum e vejo exatamente as dimensões. Geralmente coloco centralizado, na posição 00. Aqui também, para não ficar tão distante, né, por exemplo, tão distante, eu coloco aqui, por exemplo, na posição 0 também. E a escala que eu posso trabalhar é uma escala padrão, sempre, por exemplo, 105, 120, por exemplo, algo assim. Tudo isso é possível porque mas parece que você está fazendo um jogo que já está pronto. Realmente está pronto o jogo, né? Mas você observa que parece que tudo é encaixado. E os efeitos de sombra tá dando exatamente esse aspecto porque foi proporcional, né, nesse caso. Então, para chegar nesse nível, então, foi muitas situações de ajuste, né, para que eu tenha chegado também nessa situação. Bom, talvez o background, ele não dá esse aspecto, né, tipo que está centralizado, acho que talvez a imagem está mais para esse lado, né, se eu recortasse, talvez, ou até mesmo trouxesse ele mais para cá, talvez dá um aspecto mais interessante. Ele não está realmente centralizado. Então, deixa eu colocar aqui na posição menos 120, talvez. Acho que na posição 10 já dá um aspecto que está centralizado. Bom, então eu tenho exatamente aqui a informação que vai aparecer no jogo. Acredito que esteja centralizado. E aí eu vou adicionar uma barra. Eu posso também renomear esses objetos, né? Olha só. Board. Menu. Vou adicionar também aqui uma barra, que acho que talvez seja essa, para a gente ter esse... Eu posso diretamente direcionar, pegar o objeto e jogar diretamente aqui que ele vai adicionar. E aí, na hierarquia, nos assets, ele vai estar exatamente aonde? Vai estar fora. É para ficar tudo no padrão, né? Nesse caso, eu posso jogar essa barra novamente em imagem, certo? Na hierarquia, eu tenho exatamente essa barra fora, né? Tem que jogar dentro do Canva sempre, nas posições 0. Deixo tudo zerado inicialmente, para depois, a partir dela, trabalhar, né? Eu acho que não é essa barra, mas eu vou deixar já na posição que eu quero, essa posição aqui, eu vou e altero depois essa barra, tá muito... Não é essa. Para saber qual é a barra, você pode... Acho que talvez seja essa aqui. Eu vou vir aqui dentro do projeto, em imagem, e jogo essa barra aqui. E em sequência, venho aqui na hierarquia, na barra, e escolho outra barra nesse caso, olha só, para alterar para essa barra atual.
Perceba que ficou com a escala enorme, mas é só vocês editarem depois. Peraí, deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Nossa. Não tá tão bonitinho não, mas enfim. Deixa eu só ajeitar aqui para ainda. Adicionar isso aqui. Deixa eu só posicionar ele direitinho. E também editar ele. Para ainda. Dessa forma. Bom, aí aqui eu tenho exatamente... Deixa eu só colocar aqui em cima a mais, né? Eu posso até mesmo deixar ele numa posição 300, talvez. Uma escala de... Não, de 8, talvez. 9. Esse aqui não vai dar para editar num número grande, não. Posição 15. A 15 tá bom. Posição 9. Então, não sei que aumentasse, ou até deixasse isso aqui como 8 mesmo. E alterar esse board menu para assim. Menos 9. 95. Bom, acho que tá bom assim. Não, não tá. Bem, aí vocês vão ajustando de acordo com o projeto de vocês, por exemplo, caso você esteja trabalhando, mas vocês estão entendendo que já dá para ter noção de que, por exemplo, dá para fazer esses ajustes, né, de forma mais fácil. Diretamente aqui. Então, não precisa, tipo, a imagem, ela tá 100% ajustada lá na edição. Aqui eu consigo alterar, fazer essas alterações. Por exemplo, aqui, eu vou deixar esse aqui um número considerável, né, aqui, sem ser com que eu geralmente trabalho. As posições também não tá legal. Esse aqui não tá centralizado, mas tá bom assim. Olha só. Eu tenho aqui exatamente um nome, como se fosse para apresentar as informações sobre contatos. Então, vou ter exatamente aqui uma barra inicial. Então, barra title. Assim. E aí eu vou jogar aqui dentro um UI test, que é um texto que poderia também estar fora, né, dessa barra, mas, enfim, não precisa estar dentro da barra, não. Então, tem um texto aqui que foi adicionado, a qualidade não está boa, mas eu posso editar ele com o tamanho que eu quero. Por exemplo, eu vou colocar a informação aqui, tipo, sobre. E aí eu posso escolher a cor, né, por exemplo, aqui, deixar centralizado. A cor que eu quero trabalhar, por exemplo, em branco. A posição em si, ele está na posição, vou colocar -2, né? Talvez colocando dentro da barra. Então, deixa eu colocar aqui -1. Ele não aparece novamente, né, no texto. Então, talvez eu tenha que exatamente excluir aqui novo e adicionar ele ainda. Adicionar um UI teste. Pronto, tá aqui. Aí eu vou adicionar ele aqui em cima, deixar ele no formato da cor branca, com a informação aqui do texto sobre. Não está aparecendo ainda, mas eu vou ampliar aqui a letra, aumentar ele para 100, talvez, não sei. Ele está atrás da barra. Para deixar ele na frente dela, a barra está em qual posição? -2. Então, seria -3 aqui. Olha, ficou na frente.
E aí eu altero somente para as posições. Eu vou deixar aqui no tamanho, talvez 80, 70. Mas talvez assim. Não tá tão bem otimizado, né? Porque aí requer um pouquinho de tempo e de paciência. Aí, para não ficar tão longo nas aulas, dá para trabalhar assim. Assim, neste caso, pelo menos apresentar, né, a informação. Bom, eu vou deixar na posição 0, na posição aqui 300, o tamanho da escala seria 900, o tamanho aqui 70, posição -3. Então, todas as informações de menus, eles vão ficar assim, né, olha só. E aí eu posso trabalhar também aqui com, renomear isso aqui para texto title, nome do objeto. Vou adicionar outro objeto aqui também, que vai ser exatamente um próprio texto. Esse outro texto vai ser tipo title, texto, info, né, informações sobre o jogo. E aí eu posso alterar também aqui o tamanho. Eu posso copiar o texto aqui, né, nesse caso, da informação sobre o jogo. Não sei como é que tá lá. Depois eu copio essa informação. Aí eu posso colocar somente as informações aqui, por exemplo. Só para a gente ter uma noção como é que vai ficar. O tamanho, vou deixar... Aí vocês podem até configurar isso. Por exemplo, todos os títulos vai ficar tamanho 60. As informações sobre o texto relacionado à informação sobre o jogo pode ser, por exemplo, 30. Enfim, com a cor diferente. Depois escolhe a fonte, né? Depois a gente vem com essa questão da fonte. Mas perceba que, olha só, se eu colocar as informações sobre o jogo, deve ficar aqui, exatamente aqui, né? Então, na posição 40, talvez seja bom. 200, a posição 200Y, o tamanho 40. Aí, enfim, eu posso aqui ter informações sobre o jogo depois, certo? Bom, além disso, eu vou adicionar um botão votar, e aí a gente vai começar a criar os primeiros sprites, as primeiras scripts, nesse caso. Então, eu vou adicionar aqui no Canva um button. Então, deixa eu adicionar aqui um botão. Button. Esse botão, ele vai estar... Deixa eu ver aqui, aqui mesmo, né? Esse botão em si, ele vai ficar na posição -300. Esse aqui vai ajustando, né? Então, aqui talvez -375, que é uma posição boa. Ou até mesmo abaixo dele, por exemplo, aqui. Então, -385, né? 385 talvez seja uma posição boa. E aqui, 365, tá bom, essa posição. Também vou deixar nessa mesma dimensão, já 160 por 30, né? E também vou escolher aqui um botão, um nome votar, né? Como se fosse um botãozinho de votar. Eu posso escolher também alterar a cor desse botão, né? Mas aí, olha só, quando eu clico, eu executo, ele dá a opção de como se fosse realmente um botão, né? Olha só. Diferente daqueles outros, porque realmente a intenção era aquela. Então, talvez esse botão votar fique interessante, aumentar essa borda mais para cima e colocar esse botão votar mais para cima, né, também. Senão vai ficar muito baixo. Vou aumentar isso aqui. Vou vir aqui em Board Menu e adiciono esse aqui mais um pouquinho para cima. E esse botão um pouquinho mais para cima. Talvez já fique um pouquinho melhor. Lá ele ficou com o botão com o nome votar, ele ficou sem exatamente esse aspecto da imagem. Então, você observa que, como ele está transparente mesmo, é como se realmente não tivesse um botão, mas tem, certo? Ou até mesmo se você quiser deixar sem imagem, você pode colocar aqui com o nome, eu acho que também fica legal. Mas ele dá um aspecto com fundo branco, né? Como se fosse assim. Certo? Então, eu vou deixar esse votar com a caixa alta, talvez fique legal. Assim. Deixando esse aqui também em negrito. Então, tá
tá legal, assim. Como tá lá, eu acho que talvez fica melhor como esteja, né? O padrão do projeto. Vamos botar simples mesmo. Mas tá bom, assim. Não sei o que não decido o que você quer, né? Então, olha só. Então, ele tá, quando ele clica em votar, ele teria que direcionar para uma tela, né? Obviamente. Aqui parece que sumiu o botão do título. Peraí, aqui eu colocar -4. Bom, então tá aparecendo aqui as informações. Aí o que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, ter algumas situações. Deixa eu só salvar isso aqui primeiro. Então, o que é que eu tenho já até agora? Vou vir aqui em cenas. Eu tenho três cenas. Essa aqui eu posso até excluir. Eu tenho uma About, que é essa aqui, o Home e o Home Game, certo? O problema é que, nesse caso, eu já estou inicialmente aqui no Home, né? Então, quando eu clicar em Sobre, ele vai ter que direcionar para essa página. Aí, como é que vai fazer isso? Eu acabei não alterando isso aqui, né? Por exemplo. Deixa eu só vir aqui na hierarquia, talvez ficou atrás, né? O Board Menu, posição -1. Pronto. Deixa eu salvar aqui novamente. Bom, então, deixa eu só ver aqui, nesse caso, na hierarquia, no About, no Home Game. Bom, então, olha só. A gente vai precisar adicionar aqui no Home um script que vai ser essa parte da administração das cenas, que vai carregar as cenas, certo? Para isso, a gente vai vir aqui em File, Build Scenes, vão deixar exatamente para o padrão que a gente quer. Olha só, a gente está trabalhando com Standalone, que é para PC, Mac, Linux, como se fosse realmente um dispositivo em termos de representação do Windows, né, nesse caso, ou Standalone, ou seja, para desktop, né, nesse caso. E para transformar para Android, aí se você vem aqui em Android, tem que instalar também com o Unity Hub. Depois eu explico como é que seria exatamente essa adaptação. Por enquanto, para deixar ele no formato, por exemplo, depois que a gente terminar de configurar todas as cenas, elas exatamente vêm a conversão, por exemplo, depois que rodar o projeto e terminar de executar toda a parte da lógica, aí a gente deixa exatamente, finaliza o projeto, deixando ele executável, como se fosse rodar o código, por exemplo, certo? Então, ele vai gerar aqui o executável, se for exatamente para o standalone. Por exemplo, se eu for colocar aqui em Build and Run, ele vai exatamente carregar todas as cenas do nosso jogo, a lógica, os scripts, as cenas, enfim, tudo. E em sequência, ele vai gerar um executável. Aí, esse executável, você pode clicar e executar o jogo no seu computador, certo? Bom, como nesse caso a gente não quer para standalone, a gente vai colocar para dispositivo Android, aí seria exatamente essa opção. Teria que instalar o Unity Hub, né, para aqui, nesse caso, com o Unity Hub, esse recurso. Aí ele vai gerar exatamente, adicionar umas pastas relacionadas ao Android. Mas aí eu vou deixar por enquanto assim como está, certo? Bem, para isso eu preciso também adicionar as cenas. Aí eu vou vir aqui, como eu estou aqui no projeto, estou no Home, né? Então vou adicionar essa cena a meu Builder, né? Então adicionar essa cena. Vou adicionar também a cena do Home Game, então só basta adicionar cada uma dessas cenas no Opcenas e no About também adicionar essa cena. Então, eu tenho as 3 cenas adicionadas aqui no Build Set. Então, com base nesse Build Set, eu tenho também todas as cenas que vão ser administradas. Eu posso carregar as cenas através desse ID aqui, 0, 1 ou 2, ou através do nome da própria cena. Nesse caso, Home Game ou About. Bom, então, eu posso fazer isso de uma forma simples. Eu faço essa configuração prévia, vou vir aqui em cada uma dessas cenas e adicionar um script, que vai fazer com que tenha essa administração. Bom, eu acredito que esteja convertendo aqui para algum problema que está aparecendo, né? Mas esse aqui já tem configurado para esse Home Game, o nome da logo ele ficar na frente, né? Então, talvez seja algum problema aqui. Da forma como esteja. Mas, enfim, tá bom assim, certo? Bom, então, olha só, em Home, eu vou adicionar exatamente aqui um script através de uma câmera, mas pode ser em outra cena, em qualquer outro objeto.
nesse caso, eu vou adicionar exatamente aqui, pode ser no meu câmera, mas pode, se eu quisesse adicionar um outro objeto, como se fosse administrador, poderia também, certo? Então, eu vou vir aqui em Create, Canva, Create, Import, que é um objeto. Esse nome do objeto vai ser exatamente de Scenes Manager. Seria o controlador de cena. Esse Scenes Manager, ele vai controlar as cenas através de um script. Então, você percebe que eu tenho exatamente esse objeto, então, adicionando exatamente um componente aqui, eu escolho exatamente um script, ou seja, new script. O nome desse script vai ser exatamente Scenes Manager. Ele é o controlador de cena. Agora, deixa eu lembrar como é que faz esse script. Clicando aqui exatamente, dá 2 cliques, ele tem exatamente uma ferramenta que você pode escolher como edição, né? Por exemplo, eu vou escolher, na verdade, ele não dá a opção aqui, mas como eu tenho exatamente o Visual Code instalado, então eu vou usar ele para programar, certo? Como IDE. Então, vai vir aqui em projeto, tá vendo que tem um script aqui que foi criado, que foi o Scenes Manager, vou adicionar ele dentro de scripts, e aí você baixa, nesse caso, dentro do script, dá um duplo clique, aí teria que escolher um aplicativo que vai fazer com que vai abrir exatamente esse código. Quando eu abrir isso exatamente pela primeira vez, deixa eu só fechar isso aqui. Eu abri pela primeira vez, ele vai justamente disponibilizar esse recurso. Então, por exemplo, se eu clicar isso aqui, eu acho que eu não consigo para ainda. Talvez se eu acho que eu desenvolvi isso aqui aonde? Peraí, deixa eu ver como é que eu consigo abrir esse código aqui. Visual Code. Bom, não sei como é que faz. Não me lembro. Deixa eu ver se eu uso esse aqui, abrir com esse. Não, eu acho que foi o instalador, né? Por exemplo. Só um minutinho. Eu acho que eu venho aqui em... Não, eu abri com arquivo... Vou abrir com bloco de corda mesmo. Era para funcionar isso aqui. Peraí, deixa eu ver se eu trago isso aqui para cá. Vai dar certo, eu acho. Ele está pedindo para instalar a versão do C Sharp, né? Bom, deixa eu ver aqui. Qualquer coisa que eu alterar aqui, acho que talvez ele altere lá também. Bom, então é o seguinte. Ele vem por padrão, ele é um arquivo C Sharp, né? Olha só, cnsmanage.cs, né? Que seria exatamente C Sharp. Aí por padrão, ele vem já justamente as bibliotecas, né? Que é o System Collection e a User Unity Engine. Ele está usando exatamente as bibliotecas principais da Unity. E aí ele vem uma classe principal chamada uma public class Scene Manage, que ele vem adaptado com MonBehavior. Ele pode ver exatamente, esse aqui, MonBehavior, pode ser também até mesmo uma ferramenta que tem lá disponível também diretamente no Unity, que vocês podem abrir também com ela, como IDE. Mas eu posso abrir também, navegar com o Visual Code e fazer essas alterações. Bom, ele vem com 2 métodos principais, que é o void start e o void update.
O que significa esse void start? Significa dizer que quando você inicia o jogo pela primeira vez, nesse caso, quando dá o player, ele vai primeiro para esse start. Aí, se precisar inicializar alguma variável, até mesmo ver algum aspecto relacionado à chamada de outra função, aí ele vem para o start. E o update seria exatamente uma função que vai ser feita através de atualização uma vez por frame. Por exemplo, posso toda vez fazer o update funcionar, por exemplo, para rodar o tempo. Aí eu posso chamar toda vez uma subrotina e chamar esse update. Bom, a gente não vai precisar desse aqui, a gente usa basicamente algumas funções que vai ser exatamente para administrar esse Service Manager. Agora eu só não estou lembrado quais são. Acho que talvez seja exatamente uma chamada de função, que eu chamo public, Service Manager int, que eu vou escolher exatamente uma cena por inteiro, ou até mesmo através chamado Service Manager string. Eu posso escolher exatamente através do application.load level. Eu acho que não está aparecendo aqui a opção, né? Mas seria load level. E eu carregar a cena exatamente com base na string que eu estou passando exatamente no método. Né? Por exemplo, public exatamente uma string, o nome da cena. Por exemplo, level. E eu venho aqui exatamente, recebo exatamente o level que coloquei. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu consigo observar essa informação aqui para o Service Manager. Não, ele tem que colocar aqui como public test. Só um minutinho. Ele não está aparecendo aqui a opção do teste. Deixa eu ver. Public string. Ele tá alterando o código. Você observa que tudo que eu faço lá, ele altera aqui nesse caso. O problema é no retorno do método. Bom, tem um script, deixa eu pegar aqui, do projeto, que vai fazer com que ele faça justamente essa administração das cenas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para ele. Acho que eu tenho exatamente, eu compartilhei com vocês, né? Exatamente isso. Aqui, cadê? Scripts. Bom, isso aqui. Não, esse aqui também não. Aqui, Service Manager. Eu tenho dois métodos, é o void, né? O public void next int, aí tem um application load level sense. É só o que eu esqueci de colocar o void aqui. Se você observar aqui nesse caso, eu tenho exatamente uma string, que é um level que ele vai receber,
E aí, quando eu for exatamente clicar no botão, ele vai diretamente para essa cena. Nesse caso, esse método, que é ScenesManageString. Se observar aqui dentro do ScenesManage, que é um objeto, ele está exatamente com esse... Ele está dando uma referência, dando um erro aqui de um string, né, por exemplo. Tipo de retorno. Deixa eu só assim mesmo para ele. Ele não recebe exatamente o nome string na linha 17. Eu fiz exatamente igual, mas olha só. Você pega exatamente application load level, acho que talvez seja exatamente o L maiúsculo, somente. Não. String. O S minúsculo, meu Deus do céu. E lá ele diz que eu não considero como fosse um tipo primitivo, né? O string não faz muito sentido ser minúsculo. Eu acho que é por conta disso. Application não existe no contexto, que eu preciso exatamente portar a Unity Engine, já está portada aqui. O application com 2 L's. Tá. A gente está trabalhando com uma ideia diferente, aí ele não está causando esses erros. Bom, acho que agora vai dar certo. Olha só, aqui eu tenho exatamente a seguinte situação. Quando eu clico, nesse caso eu já tenho esse Scenes Manager na cena, aí o que vai acontecer? Quando eu for clicar no botão, por exemplo, aqui no botão sobre, né, about, aí eu vou vir aqui e adicionar uma ação. Olha só, quando ele está, veja aqui no espectro, quando eu tenho exatamente aqui o Canva, Rendering, o Button, as propriedades, e quando eu tenho aqui a propriedade de OnClick, ele tem uma lista de tarefas que eu posso colocar aqui no OnClick. Então, quando eu coloco aqui em adicionar essa lista, ele me refere exatamente ao objeto que tem exatamente essa lista de opções que eu posso trabalhar. Nesse caso aqui, é a aplicação do Scenes Manage. Então, eu vou adicionar esse objeto aqui no Run On Time, Only, nesse caso, e a função que tem lá específica vai ser exatamente através do Scenes Manage. No Scenes Manage, eu tenho aqui uma cena que é o Scenes Manage String. Com base nessa string que ele vai receber aqui, ele vai direcionar para qual tela. Perceba que eu tenho exatamente dentro do botão But About, não, But About, tem exatamente aqui uma ação que é o OnClick. Quando eu clico nesse botão, o que vai ser feito? Vai desempenhar uma ação, uma lista de ação com base em uma lista de objetos que nós temos. Então, o objeto que eu tenho trabalhado aqui é exatamente o objeto de Scenes Manage, que eu adicionei na cena, e adicionei lá o script que é esse script aqui, que é para carregar a cena. Então, apenas um script simples desse, nesse caso com public void ScenesManageString, eu tenho exatamente recebe por padrão um parâmetro chamado string level, e vai fazer com que a aplicação carregue uma cena com base na string retornada. Por exemplo, aqui, eu adicionei exatamente no ScenesManage, dentro de ScenesManage tem exatamente um método chamado ScenesManageString, que vai carregar essa cena. Então, quando eu colocar essa cena, qual é a cena que vai carregar? O nome da cena tem aqui no nosso que a gente colocou foi About, né? Então, quando ele for exatamente clicar nesse botão, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai direcionar justamente para essa cena que é o About. Quando eu clico em voltar, ele não vai funcionar nada porque a gente não adicionou exatamente essa cena. Né? Nesse caso, não adicionou esse controle. Então, apenas esse script a gente consiga controlar somente esse trecho de código aqui, somente esse trecho, a gente consegue carregar todas as cenas fazendo exatamente as ações dos botões. É o que a gente vai fazer agora, certo? Então, por exemplo, aqui no contatos, eu teria que carregar uma cena de contatos, por exemplo, então eu vou criar já essas cenas para a gente facilitar, olha só. Vou vir aqui em cenas, em about, salvar essas informações, aí eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou vir aqui em salve as, no formato de cenas, vai ser chamado de contatos. Então, vai vir em contatos e vou vir só alterar aqui a informação na hierarquia, o nome do texto, que vai ser chamado de contatos.
que é a tela de contato, certo? Então, eu salvo aqui. Em sequência, eu vou ter uma outra cena que eu vou salvar também, que é créditos. Então, salvar ex, sends, créditos. Bom, então, quando eu clico em salvar créditos, ele vai vir para essa cena, então, o nome que vai estar aqui vai ser exatamente créditos. E eu salvo essa cena. Bom, então, olha só, já temos aqui a cena About, contatos e créditos. E tem a mesma estrutura, né, parecida. Tem um home, então quando eu clico em home, ele vai para essa cena. Depois eu faço o botão entrar, né, então, a cena entrar. Então, eu vou primeiro fazer com que, por exemplo, aqui o botão, esse botão na hierarquia no Canva, vim aqui em Canva, botão créditos. Eu adiciono exatamente aqui uma ação desse objeto ScenesManage e adiciono uma função chamada ScenesManage ScenesManage e eu escolho exatamente a cena que eu quero, que é créditos. Certo? Depois em contatos, vou vir também aqui adicionar cadê? Vou vir aqui nesse caso, adicionar exatamente uma ação de on-click, arrasto isso aqui para cá, e escolho a opção exatamente do Sends Manage, e escolho exatamente a opção de contatos. Assim, né, nesse caso. Né? Então, olha só, quando eu clico em créditos, nesse caso tem que adicionar essas cenas, né, obviamente. Tá dando esse erro aqui. Então, vai vir aqui em projetos, vir em contatos, vou salvar essa informação, vir aqui em Build Sense, adiciona essa cena, tem todas as cenas a serem administradas aqui, adicionadas. Então, créditos também, eu acho que foram só essas, né, que foram adicionadas. Então, voltando aqui para o Home, clicando aqui em Login, no caso, em Executar, eu tenho exatamente em Contatos, ele vai para a tela de Contatos. Obviamente, eu tenho que ajeitar essa questão do botão Votar, olha só. Quando eu clico em Voltar aqui no Canva, ele me permite, por exemplo, deixa eu só colocar aqui, About, no caso, Comeback, né? Comeback. E aí eu tenho aqui o botão Voltar, então quando eu clico nele, tá faltando adicionar o Scenes Manage, né? Então, olha só, Create objeto chamado Scenes Manage. Dentro dele eu vou adicionar exatamente o script Scenes Manage. E a partir do botão que eu criei o Comeback, eu adiciono exatamente esse objeto e eu escolho a função do Scenes Manage, que é o Scenes Manage String. E escolho exatamente o botão, a cena que eu quero voltar, que é o Home. Então, eu volto para o Home. Então, toda vez que eu clico aqui, olha só, clicando aqui, ele vai voltar para o Home, então é exatamente isso que a gente quer. Bom, vou vir também, vou agitar essas questões aqui no projeto, que vai ser exatamente já tem o Home, né, então, seria exatamente essa. Os créditos estão, tem que agitar essa questão do botão, né, olha só, na hierarquia, novamente, adicionando um objeto, chamado, esse nome do objeto vai ser chamado de ScenesManage. Dentro desse ScenesManage eu vou adicionar exatamente um componente ScenesManage, que vai ser o controlador de cenas. No button eu vou adicionar exatamente aqui uma ação, um componente, quer dizer, componente não, vou adicionar exatamente no onClick, né? Então, deixa eu só renomear esse nome desse botão aqui. Button Comeback. E adicionar exatamente aqui, quando eu clico no objeto, ele vai vir adicionar um objeto ScenesManage e escolher a função exatamente de ScenesManage String. Bom, e aqui eu vou, quando eu clicar em votar, ele vai para o Home. Vou escolher exatamente essa cena. Então, até agora tudo bem, né? Então, quando eu clico aqui em votar, ele volta para o Home.
Então, a gente está começando a fazer com que o jogo funcione, né? Essa questão da logística dentro sim das cenas. Então, aqui está tudo ok. Eu acho que está faltando, o crédito está ok, né? Então, faltou ok, mas acho que contatos. Não, contatos está ok. About. Tá faltando esse. Então, bottom, come back. Vou adicionar também aqui o Sense Manage, então create um objeto chamado Sense Manage. Dentro aqui, adicionar um componente Sense Manage e aqui em Comeback, vim aqui em criar uma lista de, quando clica nesse caso, com base nesse objeto Sense Manage, eu adiciono exatamente o Sense Manage String, ele volta para o home. Bom, então, vamos executar agora para vocês verem, pessoal. Então, executando o jogo, como é que vai ser? Eu clico em contatos, ele vai para contatos, então, voltar. Créditos, a tela de créditos, voltar. Sobre, volta para a tela inicial. E aí falta só exatamente essa aqui, que é criar conta ou entrar, por exemplo, que eles iriam direcionar para outras cenas, nesse caso. Bom, para não ficar tão longo a nossa aula, a gente fica por aqui. Aí nas próximas aulas a gente vai ver exatamente a aplicação das outras cenas, né, que vão ser criadas, e a gente já começa a criar alguns scripts relacionados à parte de cadastro, e em seguida a gente começa a trabalhar, depois, em sequência, a trabalhar com o estilo de jogo plataforma, né, por exemplo, o fato de você mergulhar, enfim, a gente vai criar toda essa jogatina. Bom, espero que vocês tenham compreendido, ficamos por aqui, até uma próxima aula. Peraí, antes de tudo, só interromper a gravação.